Análise do perfil de produtores hidropônicos que comercializam na cidade de Nova Andradina, MS. Eu sou a Flávia Maria de Oliveira e estou sendo orientada pelo professor Dr. Elcio Ferreira dos Santos. Nos últimos anos, o mercado atacadista brasileiro de hortaliças movimentou mais de 10 milhões de toneladas e injetou mais de 20 bilhões de reais na economia brasileira. No estado de Mato Grosso do Sul, a produção de hortaliças atende cerca de 35% da demanda interna, ou seja, o estado produz apenas uma parcela das hortaliças que consome. Mesmo que estudos demonstrem que o estado possui clima e solo apropriados para o cultivo de hortaliças. As hortaliças são plantas de ciclo curto que são comestíveis, cultivadas em hortas e de grande necessidade de mão de obra. Contemplam uma ampla cadeia produtiva e é de suma importância na alimentação, porque é fonte de vitaminas, sais minerais e fibras, e algumas também são excelentes fontes de carboidratos, proteínas. Possuem ciclo de 30 a 360 dias entre plantio e a colheita. Dentre os produtores de hortaliça, nós podemos destacar os produtores que cada vez mais buscam o auxílio de novas tecnologias para auxiliar na produção, como o uso da hidroponia, que é uma técnica alternativa de cultivo protegido, onde a solução aquosa vai fazer o papel do solo. A solução contém apenas os elementos minerais necessários para os vegetais. A técnica é usada inclusive em longas viagens espaciais da NASA. No Brasil, a hidroponia foi inserida na década de 90 como um projeto piloto do alface. A técnica rapidamente está sendo um crescimento. Podemos destacar os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Essa técnica possui diversas vantagens, como o uso eficiente e econômico da água e de fertilizantes, ser livre da contaminação de patógenos e dispensar a rotação de culturas, entre outras. Contudo, existem poucos trabalhos que trazem informações econômicas sobre a atividade hortícola em Mato Grosso do Sul. Os estudos socioeconômicos são de grande importância, porque é eles que captam de forma eficiente as variáveis relacionadas ao processo produtivo e as limitações e dificuldades para produzir, e tornam possível sugerir, alterar e propor modelos alternativos de produção diversificada baseado nas condições e realidades de cada produtor. Sendo assim, por causa da falta de literatura especializada aqui para a cidade de Nova Andradina, este trabalho busca compreender a realidade e dificuldades dos produtores hidropônicos que comercializam seus produtos no município para fornecer dados sistematizados sobre os produtores da região. Diante o caráter da pesquisa formulada, a mesma pode ser classificada como descritiva e o objetivo como explicativo. O município de Nova Andradina é localizado na região sudeste do Mato Grosso do Sul, com distância de 300 quilômetros da capital do estado, que é Campo Grande. Possui uma localização estratégica que contribui para a expansão da sua economia. O questionário foi aplicado de forma individual entre os meses de dezembro de 2020 e agosto de 2021, respeitando todos os protocolos de segurança devido ao Covid-19. O grupo amostral consiste em 4 produtores, que juntos correspondem a 80% do consumido em Nova Andradina. As questões desse presente trabalho são divididas em 4 grupos. Grupo 1 é análise pessoal, contendo 3 perguntas relacionadas a sexo, idade e grau de escolaridade. Grupo 2 é análise socioeconômica, contém 3 perguntas relacionadas à forma de aquisição da propriedade, seu tamanho de acordo com o módulo fiscal de Nova Andradina e a renda familiar aproximada. O grupo 3 é análise da cadeia produtiva e de mercado, contendo 11 perguntas relacionadas aos tipos de atividades exercidas na propriedade, o destino da produção, o carro-chefe, o mercado a ser abastecido, a assistência técnica recebida, a participação de associações, as maiores dificuldades, a origem do material utilizado, o local da produção, a estabilidade de energia e a posse de gerador. O grupo 4 é análise do grau tecnológico, contendo 4 perguntas relacionadas ao acesso à internet e sua relação, utilização de algum aplicativo que auxilia no cultivo e o que espera de um aplicativo a ser desenvolvido. Os resultados da análise foram apresentados no formato de matriz SWOT, também conhecida em português pela sigla FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. A análise pessoal buscou compreender o perfil dos produtores hidropônicos que comercializam aqui na cidade de Nova Andradina e a partir dela foi possível perceber
que a maioria dos produtores possuem 36 e 45 anos, com 50% mulheres e 50% homens. Sobre a escolaridade, foi observado que 25% concluíram apenas o ensino fundamental 1, 25% dos produtores concluíram apenas o ensino médio e 25% concluíram a faculdade. A análise socioeconômica buscou compreender as características da propriedade dos produtores hidropônicos e analisou que 50% dos produtores adquiriram sua propriedade por meio de herança, 25% na compra regular de outro proprietário e 25% das propriedades foram obtidas por meio de assentamento. Todas as propriedades entrevistadas são consideradas minifúndios, que são imóveis rurais com área inferior à fração mínima de parcelamento, com renda familiar entre 1 e 5 salários mínimos e entre 5 a 10 salários mínimos. O salário mínimo a ser considerado foi do ano de 2020, correspondendo a R$ 1.045. É válido ressaltar que esta não era uma questão obrigatória, o entrevistado só respondia se sentisse confortável. A análise da cadeia produtiva e de mercado buscou compreender como ocorre o processo de produção, as dificuldades enfrentadas, qual o modo de produção. Nela, foi possível perceber que o tipo de atividade exercida na propriedade, em sua maioria, 75%, são apenas a produção de hortaliça, apenas 25% também se dedica à produção de grãos e animais. O carro-chefe da produção de todos os entrevistados é a alface, contudo, foi relatado que também existe uma produção modulada pela demanda interna da região, com uma produção sazonal. Observou-se que 75% do destino de produção para a venda, possui como maior cliente os supermercados e 25% as escolas e clientes finais. Nessa questão, o produtor poderia assinalar múltiplas escolhas. A opção pela venda no mercado ocorre pela praticidade e pelo preço comercializado. Dos entrevistados, 25% não recebeu nenhum tipo de assistência técnica, 50% só recebeu assistência técnica de lojas onde adquire os produtos e apenas 25% receberam assistência técnica especializada. Nenhum dos entrevistados faz parte de associação, pois os mesmos relataram problemas políticos com as associações locais. As maiores dificuldades encontradas durante a produção são as pragas, sendo assinaladas 100% das vezes pelos produtores. Além disso, 25% dos produtores consideram o controle de temperatura uma dificuldade na produção. Os entrevistados ressaltaram que a produção hidropônica apresenta diversas vantagens em relação à forma de cultivo tradicional, principalmente quanto ao rápido crescimento, uma maior produtividade e economia de água em até 70% em comparação. Outro fato a ser ressaltado é o plantio fora de época e rápido retorno econômico. Dentre as desvantagens, possui um alto custo inicial, devido à necessidade de terraplanagem, construção de estufa, mesas, bancadas, sistemas hidráulicos e elétricos. Os equipamentos utilizados também são mais sofisticados, o que torna sua aquisição, instalação e manutenção bem mais caras. Foi observado que 50% dos produtores compram material na região e 50% de outros estados. Em sua maioria, 75% das hortaliças são produzidas nos perfis, apenas 25% produz nas telhas. A energia elétrica, que é utilizada para adicionar o sistema hidropônico, geralmente é estável, sendo que apenas 25% dos produtores consideram que não possui energia estável. Entretanto, 75% dos produtores possuem geradores de energia. A análise do grau tecnológico buscou compreender como os produtores lidam com as tecnologias. Todos os produtores entrevistados têm acesso à internet e se consideram com facilidade ao uso de novas tecnologias. Podemos destacar que um dos produtores utiliza um aplicativo que auxilia no cultivo das hortaliças e, além disso, todos relatam a necessidade de um aplicativo que possibilite um maior controle no sistema de produção, como, por exemplo, a temperatura, o pH e o controle de liga e desliga. A análise SWOT, ou análise fofa dos produtores hidropônicos que comercializam na cidade de Nova Andradina, foi realizada de acordo com as visitas nas propriedades e é nela que contém, segundo a percepção da autora, os pontos fortes, fracos e ameaças e oportunidades destes. Os resultados apresentados demonstram que a hidroponia tem potencial como opção de suprimento de hortaliças no mercado de Nova Andradina
E, de forma geral, existe certa homogeneidade produtiva entre os estabelecimentos e similaridade no comportamento de mercado adotado por todos os produtores.